Bom dia, meus queridos, tudo bem com você? Vamos amanhecer hoje louvando o Senhor, dizendo a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós queremos estar em Sua presença, o quanto nós queremos nos posicionar no centro da Sua vontade. Que a vontade dele prevaleça sobre todos nós. E assim você vai falando ao Senhor, você vai louvando Ele com as suas palavras. Não importa o tempo, derrame-se diante do Senhor. Reserve esse momento precioso para estar na presença dEle. Para dizer a Ele o quanto você o ama, o quanto você o quer. E hoje nós queremos meditar na palavra do Senhor que está em Efésios 4, o 13 e o 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O objetivo que Deus tem com as nossas vidas é nos levar à semelhança de Cristo. Ou seja, que nós tenhamos maturidade espiritual. Quando Ele nos salvou, Ele colocou tudo o que é necessário para esse processo acontecer dentro de você. Mas a maturidade leva um tempo. Crescer e se tornar um adulto espiritual é um processo. Não é um evento único que acontece de um momento para o outro como num passe de mágica. Não, é preciso nós seguirmos passo a passo para nós crescermos. Essa idade adulta espiritual é um processo de Deus que vai nos trazendo para o lugar onde estamos constantemente vivendo a vida a partir da perspectiva do Espírito, em vez da perspectiva da nossa carne. Maturidade em Cristo significa que você normalmente olha e reage às coisas por uma perspectiva espiritual. Deus quer que nós cheguemos, sim, a esse lugar de maturidade, assim como nós fomos criados para ser, como Ele projetou, como Ele nos desenhou. Essa maturidade significa pensar como Jesus pensa, andar, caminhar, ter atitudes como Jesus faz. Mas muitos de nós ainda não estamos vivendo essa vida de Cristo. O que significa que nós ainda somos imaturos. Se estamos vivendo assim, somos como meninos, como fala o texto, crianças, jogadas aqui e ali. Por cada nova moda que surge, nós nos deixamos levar, influenciar. Mas tornar-se um cristão maduro leva tempo e leva um posicionamento nosso. Eu preciso querer. Você não se torna maduro da noite para o dia. Um bebê não salta, pula, sobressalta para a vida adulta de um instante para o outro. A Bíblia nos diz que maturidade é um processo. Em Filipenses 1:6 nós lemos: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Ele está nos ajudando. Se caímos, Ele nos põe de pé. Se fraquejamos, Ele é a nossa força. Num sentido muito real, esse processo de amadurecimento vai continuar para o resto da nossa vida natural. Mas há um ponto, um momento em que você pode chegar onde você constantemente gostaria de estar na sua perspectiva espiritual. Você vai ter atitudes e comportamentos, sim, parecidos com Jesus. Deus vai fazer essa maturidade ser possível para cada um de nós crentes. Mas o que você faz com seu tempo determina essa taxa de progresso para chegar ao destino da maturidade.
Alcançar a maturidade espiritual pode ser um desafio na sua vida cristã. Amadurecer espiritualmente falando é passar de uma forma imatura de pensar, de agir, de falar, para uma forma madura, semelhante a Cristo. Em outras palavras, é trocar nossa mentalidade carnal para uma mentalidade de Deus em sua palavra. Quanto mais uma pessoa é madura, mais ela depende de Deus e menos ela vai depender dos homens. A maturidade, ela está intimamente ligada ao nível de relacionamento que a pessoa tem com Deus. No devocional, na oração, no momento da leitura e da meditação da palavra, quanto mais fome, mais sede, quanto mais você buscar, mais maduro você vai se tornar. É claro que durante a nossa jornada cristã, sempre vai ter um espaço para aprender e crescer. Por isso eu preciso ter essa humildade para avançar, para evoluir nesse crescimento e dizer sim, Espírito, eu preciso de ti. Deus nos chamou para essa vida de constante crescimento. Como eu digo, Deus nos chamou para crescer, progredir e prosperar. Assim como na vida secular, nós também podemos ter vários níveis na nossa vida espiritual. Mudar de nível não é algo automático, e sim uma escolha extremamente pessoal, onde eu me dedico, onde eu busco, onde eu quero mais. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 3, 1 a 3, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Quem de nós se enquadra nisso? Ou nós já estamos além? Paulo reconhecia que a igreja de Corinto tinha um comportamento carnal. Por isso sua fala a essas pessoas era num nível básico, o que significava um desperdício. Ele não podia ir mais profundo nas coisas espirituais porque eles não iam entender, e suas atitudes frente às situações que surgiam eram imaturas. O desejo de Deus é que todo cristão deve alcançar, mas muitos não conseguem chegar a ele. Às vezes o orgulho, falta de interesse, falta de posicionamento, falta de compromisso são alguns fatores que tornam essa realidade uma coisa distante de nós. Mas, meus amados, isso sempre pode ser mudado. Nós não podemos desistir ao nos deparar com barreiras, com muralhas, pois crescer espiritualmente sempre vai valer a pena. Afinal, é na maturidade que nós vamos viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus, as suas maravilhas, os prodígios. E você me pergunta, de que maneira essa maturidade pode ser alcançada? Para alcançar essa maturidade espiritual, você precisa de algo essencial. Uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. Em Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há essa mudança de mentalidade consequente amadurecimento. Não é um processo espontâneo, como eu já disse para vocês. Existe um investimento espiritual a ser feito e uma postura que deve ser tomada todos os dias. Sendo assim, parece meio óbvio que alguém que queira resultados diferentes precisa atitudes diferentes também na sua
comunhão com Deus. A nova criatura não vive pelo que ela acha, pensa ou quer. É claro que todos nós, como seres pensantes e sentimentos, temos nossas opiniões, mas à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos moldando a Ele, aos pensamentos dEle, aos padrões dEle. Os valores dEle passam a ser os nossos valores. A sua sabedoria passa a ser a nossa sabedoria. As ações e reações que Jesus teve devem ser inspiração para as nossas próprias ações e reações também. Aleluia! Se esse é o estilo de vida adotado para nós, vai ser natural nós chegarmos à maturidade. Crescermos no entendimento, na revelação da palavra de Deus, e aí sim nós frutificaremos. Este é o desejo de Deus. É para isso que Deus nos criou. Mas lembre-se, a decisão é o primeiro passo para a mudança. E tomar essas atitudes que eu já comentei com vocês para nos tornarmos maduros espirituais. Esses hábitos, essas práticas são importantes na vida de todo cristão que busca ser maduro espiritualmente. Veja que a leitura da palavra, ela é a autoridade máxima e o fundamento da nossa fé. Como é que eu vou amadurecer se eu não leio diariamente a palavra de Deus e medito nela? Ela deve ser meu hábito diário, como respirar. Assim também como a oração. A oração é o nosso canal de relacionamento direto com Deus. Ele é fundamental para aquela pessoa que deseja viver uma vida de maturidade, uma vida de relacionamento, ouvir a voz de Deus e entender qual é a sua verdadeira vontade. O hábito de orar todos os dias é essencial para o crescimento do cristão, para a maturidade do cristão, e permite que ele compreenda o propósito de Deus para a vida dele. Aleluia! Edifique-se a si mesmo e sirva aos outros. A vida do cristão que quer crescer é uma busca constante por mais de Deus, por algo novo de Deus, por uma nova porção de Deus. E antes de qualquer coisa, o objetivo de todos nós, que nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que nós queremos ser mais semelhantes a Ele. Esteja sensível a isso. Uma palavra de consolo, um abraço, um olhar, uma oração, uma doação, uma atitude gentil são capazes de mudar a vida de alguém ao nosso redor. Cristãos maduros estão atentos a essas necessidades das pessoas, igualmente como Jesus fazia. Obedecer à vontade de Deus é fundamental para nós amadurecer. E quando eu e você nos dispomos a mudar esse nosso modo de viver para estar de acordo com a palavra de Deus, isso significa que nós estamos vivendo uma nova criatura na prática. Portanto, quando nós somos cristãos maduros, nós somos capazes de deixar a vaidade, o egoísmo, os ciúmes, a mentira, a fofoca e todas as outras criancices de lado para dar espaço para que as características de Deus sejam expressas através da nossa vida, dos nossos gestos, da nossa fala. O resultado desse relacionamento íntimo com Deus é que, além de beneficiar a nós mesmos, isso vai afetar de forma positiva todos aqueles que estão ao nosso redor. E com a ajuda de Deus, podemos sempre nos tornar pessoas melhores para executar o seu propósito
para a nossa vida. Aleluia! Saiba que o Consolador, o Espírito Santo, está com você. Nesse instante, tome a decisão de que você, a partir de hoje, vai ler mais ainda a palavra do que você já lia. Que você vai orar mais ainda do que você já orava. De que você não vai perder mais nenhum devocional. Para que assim você cresça de maneira que você se torne um maduro espiritual. E possa se achegar bem pertinho de Deus e ser o reflexo de Jesus na vida do teu próximo, na vida daquele que você encontra na escola, no colégio, no trabalho, na rua, no mercado, na igreja. Aleluia! Que maravilha estarmos perto do Pai. O Filho deseja estar perto do Pai. E é nessas atitudes que nós vamos nos achegar cada dia mais perto do nosso Paizinho de amor. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Ore, agradeça por todas as bênçãos que você tem recebido até aqui, pelos livramentos que o Senhor já te deu, pelas portas abertas e também as fechadas, porque o Senhor sabe onde elas poderiam te levar. Agradeça por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, em nome de Jesus.